E aí, nessa aula aqui a gente vai adicionar a criptografia para o password de usuário na hora de criar e na hora de ler também, né? Porque a gente tem que criptografar tudo que for salvar no banco e na hora de ler também. Vamos criar também o perfil de usuário. Que nesse caso a gente vai ter dois perfis aqui no sistema que eu pensei que vai ser de administrador e usuário comum, que o administrador vai ter acesso a tudo. A gente vai colocar uma condição lá que se for administrador ou usuário, ele vai poder acessar qualquer coisa. E se for usuário comum, ele vai ter que se autenticar, né, igual o administrador, mas ele vai ter autorização apenas para alguns comandos, que é para buscar ele mesmo, essas coisas do tipo assim. Mas aí a gente vai ter que fazer modificações na classe de usuário e na de user service e criar esses perfis para o usuário, que é os profiles. Mas antes disso, deixa eu só mostrar uma coisinha para vocês, né? Na última aula a gente implementou a security config inicial e liberou algumas rotas. Então, eu estou aqui com o meu banco de dados zerado, eu vou entrar aqui para vocês conferirem. Resetei o banco aqui. Meu usuário não tem nenhum cadastrado. E atualmente, se eu cadastrar um usuário, vai cadastrar mostrando a senha aqui. Tipo, se eu cadastrar a senha 123, vai aparecer em password senha 123. E é isso aí que a gente vai criptografar. Mas aqui no Postman, né? Vocês lembram que a gente tinha criado as coleções com as pastas e tal? Se a gente vier em qualquer rota aqui que não seja de create de user ou na login, que foram as que a gente liberou, a gente não vai ter acesso. Que lembra que, tipo, eu vou rodar até a aplicação aqui para vocês verem, que a gente só liberou algumas rotas, o resto, por default, o Spring Security vai retornar 403 Forbidden, porque a gente não está autenticado e nem tem permissão de acessar aquela rota, porque a gente não está autenticado, né? Que tanto é que a gente nem implementou a autenticação ainda e nem autorização para as rotas, somente liberamos aquelas duas rotas lá na nossa configuração. As duas rotas, só para lembrar, né? Que é essas duas rotas aqui que a gente liberou, o post das duas e essa daqui, a barra padrão. Posso até testar ela com vocês aqui. Mas eu estou subindo aqui o sistema só para mostrar como que fica no post, mas que é para dar forbidden mesmo. É isso que tem que acontecer. Beleza. E iniciou aqui. Se eu tentar buscar um usuário por ID, ele já vai retornar aqui forbidden. Ó, 403 forbidden. A gente não tem permissão. Ó. The request was illegal request. Por causa que a gente não está autenticado e nem tem autorização para isso daqui. Se a gente criar um usuário aqui, vai criar certinho. Eu não vou criar aqui agora, porque senão a senha vai ficar salva com super senha 1 lá no banco. Eu quero salvar ela criptografada já nessa aula. Mesma coisa para qualquer outra rota aqui. Se eu tentar dar um delete aqui, qualquer coisa vai dar forbidden, porque a gente não liberou nada. Mas eu vou fazer só um testezinho aqui, tipo, eu vou duplicar isso daqui, por exemplo. Duplicate. Já tinha até um find copy aqui, que é isso? Deletar esse de baixo aqui. É, e aqui, se a gente tirar o barra task e 1, vai cair naquela rota lá que a gente liberou, que é essa daqui. E já que não tem nenhum handler nela, não tem nenhum controller e nenhum handler para tratar a exceção, então vai dar o 404 aqui. 404 not found. É, isso daí que não deu 403 porque a gente liberou lá, né? Com aquele permit all de qualquer coisa. Se eu quiser dar um delete, um post, vai dar tudo 404 aqui, porque a gente liberou qualquer requisição para essa rota, só que essa rota não tem nada. É só isso mesmo, só que eu queria mostrar só pra vocês entenderem o que a gente fez na última aula, que talvez não tenha ficado muito claro. Mas vamos lá pro código, que é o foco dessa aula aqui, vai ser a gente modificar o usuário nosso aqui. Bora focar. Então, deixa eu minimizar aqui. Só deixar um pouquinho menor, só para ter uma visibilidade melhor do código. Podemos fechar essa classe aqui. A gente vai, primeiramente, encriptar a senha do usuário quando criar ele. E qualquer coisa que a gente tem que fazer aqui, né? A gente tem que importar aquele bin que a gente criou lá na security config. Eu posso colocar auto-wired aqui já. Private era o bcrypt password encoder. Bcrypt password encoder. Pronto, a gente já injetou a dependência aqui e já instanciou, né? E aí, quando é que a gente vai encriptar o password, né? É quando a gente for criar e quando a gente for atualizar, né? Que são nesses dois casos aqui, né? Porque se você atualizar a senha, que a gente só liberou para atualizar a senha, né? A gente tem que salvar ela atualizada com a encriptação e na hora de criar também, né? Então vamos fazer isso daqui, né? A gente pega no create aqui o objeto.setPassword, esse this.password
E ele tem um método que é o encode, e aí a gente vai passar a senha. É o objeto que a gente recebeu ali, né? Ele já tem a senha. A gente só passa a senha que a gente recebeu. E agora ele vai salvar a senha encriptada já. E a mesma coisa a gente pode fazer aqui para esse objeto aqui de baixo. Nesse passo aqui, a gente já tem um set password do novo objeto para o objeto. Beleza. Aí depois desse new objeto aqui que a gente vai ter que salvar, que é o novo objeto, a gente vai dar um set password, o this password.object.getPassword. Ou seja, no novo objeto que a gente está atualizando, né? Que a gente está garantindo que é daquele ID lá, a gente está setando o password de forma encriptada aqui. E isso daqui já é para surtir algum efeito e salvar o nosso usuário com a senha encriptada na hora de criar e atualizar. Mas eu não vou criar o usuário ainda, porque a gente tem que fazer duas coisinhas ainda, que é criar um perfil para o usuário e adicionar a forma de setar os perfis aqui também, que é na hora de criar. Beleza, para adicionar os perfis do usuário, a gente vai ter que criar um enum aqui. Um enum é um tipo enumerado, ou seja, são tipos finitos aqui que a gente cria na mão. Então, eu vou criar dentro de modos aqui um package, que é o enums, e eu posso colocar aqui um nome, vou dar o nome de profile enum.java. Esse profile enum aqui, eu coloquei como classe aqui, isso aqui, né, gente? É o public enum, né? Porque é um enum. Já posso adicionar aqui o all args constructor para ter um construtor e os getters dele aqui. E quais que são os dois tipos que vai ter no sistema? Vai ter o tipo admin e o tipo user. Mas aqui a gente pode fazer uma coisa legal do Java, que a gente pode adicionar esses tipos aqui, vão ter seus atributos. Eu vou colocar o número 1 e uma anotação, na verdade não é uma anotação, é uma palavra reservada do Spring, que é row. Isso daqui tem que ser exatamente igual como está aqui, viu, gente? Para o Spring detectar que isso aqui é um perfil, é uma regra, um row de algum tipo de autenticação. E aí você coloca o nome na frente, né, que é o admin. E aí no de baixo o código, esse código vai ser o que vai ficar salvo no banco. Em vez de a gente toda hora salvar role admin, role admin, role user, a gente salva só o número. Então um é de admin, o 2 vai ser de user. Para não ficar pesando muito o banco, né? A gente coloca aqui role user, que é o tipo básico aqui. E aí já está reclamando aqui que não tem os métodos definidos, não tem os atributos para esses dois aqui. Aí você adiciona o private integer code e também o private string description. E aí já funcionou. O code e a description, já pegou automático aqui. E agora a gente vai criar um métodozinho bem legal que é o public stat, que ele pode ser chamado a qualquer momento por fora do enum, né, sem ter que ficar instanciando, porque a gente só vai receber um código nesse método aqui e retornar qual que é o enum dele. Tipo, se eu receber o número 1, qual que é? Eu já retorno o enum admin. Mas é esse aqui, ó. Eu vou retornar aqui, eu vou retornar um profile enum. E aí eu vou colocar o toEnum. Vai ser o nome do método. E ele recebe um integer code. Receber o código e retornar o profile enum. E aí eu já posso verificar aqui, né? Tem aquela verificação do objects.isNull. Eu já verifico se o code é nulo, né? Se ele for nulo, eu já dou um return null aqui. Porque alguma falha que deu. E aqui eu posso fazer um for do profile enum, que é o enum atual. Vou deixar um X aqui, pode ser qualquer nome que vocês quiserem. De todos os valores que o nosso enum tem. Isso daqui funciona o seguinte, viu, gente? Eu pego tipo todos os tipos que tem, todos os valores, que é admin user. No futuro pode adicionar mais, então já faço um total aqui. Em vez de ficar fazendo if se for igual a 1, if se for igual a 2, eu já pego todos aqui. E aí eu pego o atual. Aí eu verifico se o código, nesse caso é um integer, eu podia fazer igual, mas eu vou colocar o ponto equals, ou seja, se o código que passou aqui em cima é igual ao x.getCode, foi gerado pelo nosso lombok do getter ali, né? Eu já posso retornar o x.
E aí, quando ele encontrar, ele retorna. Mas aqui ainda tem o caso do cara passar um 3 aqui e não existir, né? Então a gente tem que dar uma exceção aqui, caso não exista, né? Throw new é, illegal. Illegal argument exception. Passando invalid code. E aí eu posso dar falar qual que é o código aqui. Pronto, agora ele não está reclamando mais. Beleza, tirar esse espaço aqui que está extra, certinho. E pronto, a gente já tem agora os nossos dois tipos de usuário, né? Que a gente vai ter que adicionar lá na nossa classe de usuário. E também a gente tem um método que vai facilitar ali na frente, em várias partes do nosso código, para transformar o código que está lá no banco no tipo aqui do usuário e do tipo enumerado, né? É igual a transformar numa classe, mas a gente está transformando num tipo enum. Beleza, a gente já fez isso aqui também. E agora aqui no nosso user, a gente vai ter que fazer uma modificação nele. Por quê? Porque até agora ele não tem perfis, né? A gente pode vir aqui e fazer aquela listinha, né? Um usuário, ele pode ser user e pode ser admin, né? Ele não é só um tipo de usuário, não vamos fazer essa restrição no sistema. Um usuário pode ser tipo user e pode ser admin. Porque no futuro vai lá que o sistema fica mais complexo e tem outros tipos de usuário, uns têm permissão, outros não. É claro que tipo, não faz sentido ser user e admin, porque o admin vai ter tudo, né? Ele não vai ter ele não vai faltar nenhuma permissão. Mas vai lá que tem user, user, admin users e user e o admin total. Aí, por exemplo, o admin user cuida de usuários. E você também é usuário quando você cuida de usuários. Mas você não é o admin total. É basicamente isso. Se estiver mais no futuro, podemos deixar o sistema já preparado para isso. Em vez de fazer uma lista aqui, que pode repetir, né? Que lista pode ter valores repetidos. Por exemplo, ter dois users. Não, o usuário só pode ser um user, né? Não pode receber dois role user, não, né? Que o list permite repetir valores. Eu posso colocar numa lista de integer, eu posso colocar um. Então tem uma coisa legal no Java que é o set. Que aí você não pode ter valor repetido dentro de um set. Ele é uma lista de valores únicos. E aí é um valor integer, que a gente vai salvar só o número do, do profile enum ali, né? Que é aquele code lá. A gente coloca aqui profiles, que vai ser o nome, e o set, eu falei na lista, ele na verdade é um hash set, né? É uma tabela hash. Nesse caso aqui, a gente pode adicionar as anotações, que é um element collection do fetch type eager, que nesse caso, sempre quando buscar o usuário do banco, vai buscar os perfis juntos. Nunca vai buscar só o usuário. A gente tem que garantir que sempre vai trazer os perfis para o sistema funcionar. E esse fetch type eager ele garante, sempre busque os perfis quando você buscar um usuário, para a gente fazer as validações corretas. A gente pode adicionar o JSON properties que vocês já conhecem também, que é o acesso. Eu só posso fazer JSON não está completando, não. Ponto access ponto write only. Isso aqui vai garantir que a gente não retorna para o usuário quais que são os perfis dele, né? No futuro a gente vai refatorar provavelmente essa classe toda aqui de usuário, adicionando GTO para a gente não ter que ficar sempre fazendo esses JSON proprietary, write only, porque isso aqui fica um pouquinho mal feito. Essa parte aqui de interface para deixar a API mais bonitinha, a gente pode criar um GTO para isso, mas coisa mais para frente. Mas por enquanto vamos garantir que a gente só vai escrever, a gente nunca vai retornar lá no JSON qual que é os perfis do usuário, né? Que isso é um pouco falta de segurança. Collection table, para a gente definir lá o nome da tabela lá no banco de dados, eu vou dar um nome aqui, para não ficar um nome profiles lá, eu vou colocar user profile. Para ficar um pouquinho mais padronizado aqui. E a column ser um name de profile no label false. E é basicamente isso. E o perfil vai ficar salvo lá no banco, é o perfil no caso de vai ser 1, 2, coisa assim. E então, a gente poderia tirar esse no Argus Constructor aqui e já colocar no construtor toda vez, colocar o perfil dele como perfil de user comum. Mas eu acho que eu vou fazer isso lá no service para ficar menos engessado. E nem tirar o lombok daqui, né? Mas tem dois métodos importantes que a gente vai ter que criar aqui, que é o public
de um set também de profile enum. Isso daqui você já começa a entender, né, que isso aqui é para retornar, é o get desse daqui, né, o get profiles. Só que eu vou fazer uma coisa para vocês conseguirem entender um pouquinho melhor aqui. Eu sei que já tem um getter ali em cima, né, mas só para vocês entenderem um pouquinho melhor. Get profiles. Aí eu vou passar um return this.profiles.string, que é para transformar numa lista de dados aqui. A gente vai mapear, fazer um map de cada um dos dados profile enum.toEnum, que a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar o enum, o dado do enum, né? E vai dar um ponto collect, collectors ponto, eu escrevi uma coisinha errada aqui, collectors ponto toSet, não, estava certo. Beleza, e aí nesse caso, só para vocês entenderem esse fluxo, é bem interessante aprender esse tipo de função aqui, função lambda nesse caso, lambda expression nesse caso aqui, porque ele vai estar pegando esses perfis aqui, transformando ele numa string aqui que a gente consegue percorrer, string é para você conseguir percorrer, mapeando cada um dos valores, aí a gente consegue fazer o tipo for aqui, é o x, pegando o profile enum, passando o toEnum lá, que é essa função nossa, fazendo a função que lembra que eu falei que para não precisar instanciar, passando o valor o x aqui, que é o número, né, que é o code, e fazendo isso daqui transformar em um set. E o collect ele transforma isso aqui num set, que é das coleções do Java. E a gente está retornando a lista de perfis. E eu também posso fazer outro que é muito importante também, que é o public void add profile, pelo nome já dá para entender. Aí a gente pode escrever o profile enum aqui, para a gente poder adicionar um perfil para esse usuário, né? Aí a gente pega o this.profiles.add profile enum.getCode. Certinho. Aí, esses casos, o ponto .add aqui, né? Ele vai pegar da lista, né? E o profile enum.getCode por causa que é um integer, né? Então a gente tem que passar o código do perfil. E é isso aí. Que nesse caso, para vocês não ficarem um pouco muito confusos, né? Que se a gente retornasse esse método aqui, ele não ia funcionar no fazer um get profile certinho, porque ele ia retornar sempre a lista de inteiros. E em tempo de execução seria mais rápido, né? Mas aí seria um pouco ruim de ler. A gente estaria utilizando o enum à toa. Então é bom a gente transformar esse integer aqui em uma lista um set de profile enum. A gente está mapeando cada valor aqui dentro desse profile, que é integer, para um valor de profile enum. A gente está transformando o integer no profile enum. E aí fica bem melhor de entender durante o código lá na frente, quando a gente for escrever mais informações utilizando os profiles. E o add profile, a gente só recebe o profile, salva o código dele lá nessa lista, né? Por isso que esses dois aqui não dava para utilizar o do Lombok. Mas tem outra alteração que a gente tem que fazer lá no user service, né? Na hora de criar, quando criar um usuário, ele nesse caso, está criando sem perfil, né? A gente tem que dar um perfil para o usuário. E para garantir, eu não vou utilizar o set profile, porque a gente pode receber nesse objeto aqui, o cara passar na maldade um código, e isso daí ser utilizado, tipo, passar o código 1. Aí o cara consegue criar um usuário do tipo admin, e seria uma falha de código. Então a gente vai utilizar o set profiles. A gente coloca a gente pega esse objeto, né? E a gente vai fazer o set profiles dele aqui. Que aí já é o do Lombok, set profiles. E aí o que a gente faz? A gente faz o mesmo string lá, só que a gente vai utilizar a biblioteca do string do Java. E a gente passa um off aqui, ou seja, que era uma string de profile enum.user.getCode ponto collect, passando collectors ponto toSet. E isso aí vai fazer o processo inverso lá que a gente fez. Nesse caso, a gente vai estar passando o código do profile enum user. O código dele é 2, né? E aí a gente vai estar transformando isso daqui tudo, esse string off,
.collectToSet, a gente vai estar fazendo um set, ou seja, uma lista, né, lista entre aspas, de o profile é só que só um código, ou seja, é uma lista aqui de um número 2. Só para a gente garantir que quando o usuário for criado, ele vai ser criado com o código de número 2. E é basicamente isso. Agora a gente tem que fazer o teste, né? A gente tem que criar um usuário e garantir que a senha dele esteja criptografada e que crie um perfil de usuário do tipo 2 para ele, que é o user normal. Vamos aqui no nosso post, né? A rota de create, lembra que eu falei que estava liberada, né? Aí eu posso colocar aqui Lucas, super senha. Beleza, agora deixa eu dar um create aqui. Tem que funcionar certinho. A gente pode atualizar aqui no banco. Pronto, nossa senha está criptografada. Dá para ver que está código gigantão aqui, não está escrito super senha, né? E se a gente atualizar um pouquinho mais aqui, agora a gente vê que ele já criou aquela tabela lá do user profile. E olha aqui, o nosso usuário 1, do user 1, já tem o profile 2. Então, funciona certinho. O nosso usuário agora já tem os seus perfis e sua senha criptografada. E é basicamente isso. Vou comentar isso aqui, né? Não vou esquecer dessa vez, não. É, add password encoder and create profile enum. Eu acho que essa descrição aqui tá bom. Profile enum to user fica meio redundante aqui. Beleza, git push origin vem aqui. Certinho, já tá lá no atualizado o código no GitHub. E achei que esse é um vídeo menor, né? Ficou com 20 minutos novamente, mas é porque eu expliquei muita coisinha, né? Porque tá bem do básico do Java aqui. Valeu, para a próxima aula aí a gente vai entrar num conteúdo um pouquinho mais profundo.